Sejam bem-vindos de novo. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Se você está à procura de uma igreja, essa pode ser a sua igreja. Ore para que Deus fale com você e direcione o seu coração. Nós estamos em uma série intitulada Quando Encontrei Jesus. Nós estamos falando sobre encontros transformadores, de pessoas que foram ao encontro de Jesus. Claro, a gente sabe que é Jesus que nos escolhe e tudo isso. Mas as histórias que estamos falando são histórias que ilustram pessoas indo ao encontro de Jesus. Semana passada o pastor Gui falou sobre o centurião. Um homem que teve uma fé tremenda, que disse: Senhor, se tu apenas falares, o meu servo vai ser curado. Então, e Jesus ainda se impressiona com o tamanho da fé daquele homem. E se na semana passada falamos sobre apenas uma palavra, hoje vamos falar sobre apenas um toque. Está lá em Marcos capítulo 5, versos 24 ao 34, e você vai poder acompanhar o texto aqui na tela. E a ideia central do sermão de hoje é a seguinte: uma fé ousada é um instrumento por meio do qual Deus opera milagres. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero trazer algumas reflexões. Muitos de nós já se sentiram não pertencentes em diferentes fases da vida. Talvez alguns se sintam agora. Não me sinto parte de algo, de algum lugar. E alguns sentiram isso na adolescência, na juventude, na vida adulta, ou mesmo hoje, como eu disse. E esse senso de não pertencimento gera em nós um senso de inadequação. Um senso às vezes de inferioridade e às vezes de inutilidade. Pode ser uma menina pobre que na escola tem uma condição financeira muito menor que as suas colegas. Pode ser um menino acima do peso e que na escola nunca é escolhido para jogar bola. Ou um adolescente que é excluído das rodas por conta da cor da pele. Ou uma jovem que suas amigas já se casaram e ela daquela turma é a única que ainda não se casou. Ou um homem que foi abandonado por sua esposa porque o trocou por outro. Ou ainda uma criança abandonada pelo pai, criada somente pela mãe. Ou ainda criada pelos dois, mas que não tem tempo para dar atenção à criança e por conta disso se sente abandonada no próprio lar. Às vezes um cristão que não consegue se sentir parte de uma comunidade local. Ou até um funcionário que, por ser um funcionário exemplar, não consegue se encaixar nas rodas de conversa na empresa. Enfim, essas e outras causas têm gerado um senso de não pertencimento, um senso de exclusão, um senso de rejeição. E esse senso de rejeição provoca feridas. E feridas geram traumas. Por conta dessas e outras questões, muitas pessoas são ansiosas. Pelo medo de serem rejeitadas novamente. Talvez uma mulher que foi abandonada pelo marido tenha medo de se casar novamente por conta de um medo do abandono. Uma criança que foi abandonada pelo pai tem medo de ser abandonada pela mãe, ou seja lá por quem for. E a ansiedade toma conta do seu coração. Ou a depressão, preocupada em agradar as demais pessoas. Por quê? Medo da rejeição, a pessoa quer agradar. Ela quer se sentir amada e por causa disso ela é muito preocupada com a opinião dos outros. E por causa disso, às vezes ela acaba se deprimindo e se auto-excluindo, com medo de ser rejeitada de novo. Gera baixa autoestima. Às vezes, casos de bullying extremo geram até o estresse pós-traumático, que é um efeito conhecido e muito comum em soldados que vão para a guerra. Às vezes, esse senso de rejeição leva a isolamento social, porque com medo de novas feridas a pessoa se isola. E outros ainda partem para a autodestruição, como por exemplo o refúgio no álcool e nas drogas. O fato é que independente da causa, esse sentimento de rejeição gera dor e trauma. E talvez seja o seu caso. Talvez no presente ou no passado, mas que ainda traz repercussões no presente.
Você consegue perceber na sua história momentos em que você foi rejeitado, e isso provocou feridas, e essas feridas ainda doem hoje, talvez cicatrizaram, mas como as minhas feridas, quando vem o vento sul e dói, talvez sejam as suas feridas, que apesar de cicatrizadas, ainda sente dor. Mas precisamos buscar uma resposta bíblica para esse senso de inadequação, senso de rejeição, senso de derrota. E a resposta bíblica que vamos buscar hoje é na mulher que tinha fluxo de sangue. Uma mulher que tinha uma doença, mas tinha diversos problemas. E o texto lá em Marcos capítulo 5, verso 24, conforme você vê na tela, diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, fazendo milagres, e as multidões o seguiam. Seja para comer pão, para comer peixe, para ouvir um ensinamento ou para receber uma cura. E em meio à multidão, um homem chega até Jesus, chamado Jairo. Esse homem era chefe de uma sinagoga judaica e sua filha estava doente. Ele então se achega a Jesus e diz: mestre, vai até a minha casa, porque com uma visita sua minha filha pode ser curada. Jesus então se dirige à casa de Jairo, e era uma menina de 12 anos. No meio do caminho, Jesus se encontra com uma mulher que tinha uma doença, que os médicos não sabiam do que se tratava. Era uma hemorragia, que não durava 4, 5 dias, conforme o ciclo menstrual. Era uma hemorragia constante. E ela padecia dessa doença há 12 anos. Claro, a medicina na época não era tão evoluída quanto é hoje. Não sabemos se ela tinha talvez uma endometriose, talvez um tumor maligno no útero, algo do gênero. Na Bíblia não traz detalhes. Mas o fato é que aquela mulher havia gastado todo o seu dinheiro ao longo desses 12 anos, junto a todos os médicos da região. E a sua condição só piorava. As doenças são efeitos do pecado na criação. Você lembra, Deus criou todas as coisas, Adão e Eva pecaram, e por causa do seu pecado, a criação de Deus foi contaminada. É por isso que existem doenças. As doenças fazem parte do mundo caído, e claro, geram sofrimento. Em especial, doenças que não têm cura. Imaginem o sofrimento de pessoas que padecem de doenças sem cura. Como aquela mulher há 12 anos, aparentemente, era uma doença sem cura, a menos para a medicina da época. E esse talvez seja o seu caso. Talvez você esteja lidando com um tumor maligno, talvez você seja HIV positivo, talvez você tenha nascido com uma má formação genética, ou uma doença degenerativa como o mal de Parkinson ou Alzheimer. Como aquela mulher, você pode estar padecendo de uma doença física em que os médicos não te dão muita expectativa, como aquela mulher não tinha. Agora, talvez como aquela mulher, a sua doença tem repercussões. Olha só, o texto não nos fala, mas quando analisamos o contexto, nós entendemos que aquela doença trazia 5 grandes repercussões na vida daquela mulher. E a primeira delas era uma repercussão conjugal. Por quê, Bruno? Olha só. A lei de Moisés, instituída séculos antes de Jesus, dizia que se uma mulher, ou melhor, quando a mulher estivesse no período menstrual, ela seria considerada impura. Ela não poderia dormir com seu marido, e ninguém poderia tocar nela, porque ao tocar em uma mulher impura, a pessoa que tocou se tornaria impura. E por causa disso precisaria passar por rituais de purificação. Pessoas impuras não poderiam entrar no templo para entregar sacrifícios a Deus. Pessoas impuras não podiam entrar na sinagoga. Agora, pense na situação conjugal dessa mulher. A Bíblia não fala detalhes, mas se ela era casada, imagine a situação, 12 anos sem poder tocar no marido.
é provável que o marido já tivesse abandonado. Ou se ela fosse solteira, o que provavelmente era, imagine a sua situação. Quem se casaria com uma mulher considerada impura pela lei de Moisés e pela sociedade? Quem correria o risco de ficar impuro? 12 anos era o tempo que aquela mulher padecia. E muito provavelmente ela era solteira. Agora, esse talvez ilustre o seu caso. Talvez uma jovem mulher ou um jovem homem, cujos amigos, cujas amigas já se casaram, e você ainda se encontra solteiro, e por causa disso fica angustiado ou angustiada. Ou ainda, quem sabe, um homem ou uma mulher que fora abandonado pelo seu cônjuge, pode ser o seu caso. Um divórcio traumático, em que o seu marido te abandonou por outra mulher, ou a tua esposa te abandonou para viver com outro homem. E esse é uma dor muito e cada vez mais comum em nossos dias. Essa era uma das repercussões do problema daquela mulher. Outra repercussão era um problema social. Quem seria amigo daquela mulher? Porque a sociedade condenava alguém impuro. Quem teria relacionamento com ela? Quem chamaria ela para tomar um café? Porque não somente a pessoa era considerada impura, como as pessoas viam como que a ira de Deus ou o desagrado de Deus para com aquela pessoa impura. Então, certamente era uma mulher sozinha, era uma mulher solitária. Esse pode ser também o seu caso. Percebe que essa mulher ilustra a maioria de nós de uma forma ou de outra. Pessoas isoladas socialmente, pessoas que não têm amigos, pessoas que não conseguem ter relacionamento por N motivos e se sentem excluídos da sociedade. Agora, essa mulher tinha um problema econômico. Como é que ela ia trabalhar? Porque se ela tinha um fluxo sanguíneo constante, uma hemorragia constante, provavelmente ela padecia de anemia, ela devia ser fraca. E não só isso, quem que empregaria uma mulher com um problema como aquele? E como que ela sobrevivia então? A Bíblia não diz. Talvez vivesse de esmolas. Talvez vivesse com a ajuda de familiares que de longe a ajudavam. Esse também é um problema comum. Não que a falta de emprego seja um problema em nossa sociedade, aqui na região. Não é. O difícil aqui é encontrar gente para trabalhar. E os proprietários de empresas aqui sabem muito bem disso. Mas vemos constantemente o nosso poder de compra diminuir. Vemos que não temos mais a condição financeira que tínhamos no passado, muitos de nós pelo menos, por conta de inflação e etc. Mas essa mulher tinha um outro grande problema, um problema religioso. Lembra, ela era impura, ela não podia entrar no templo dos judeus, ela não podia entrar nas sinagogas, ela não podia entregar sacrifícios no templo, e tudo porque era considerada impura. E essa mentalidade da antiga aliança, da lei de Moisés, que não é mais válida, tendo em vista o fato de que vivemos na nova aliança. Ah, Bruno, então os mandamentos, os 10 mandamentos não são válidos? São. O que eu quero dizer é que não vivemos mais sob o regime da antiga aliança, vivemos sob o regime da nova aliança, porque se você quiser viver conforme o Antigo Testamento, você vai ter que fazer um monte de coisa que não diz mais respeito às nossas vidas nesse momento. Mas o ponto aqui é que muitos querem viver sob a ótica da antiga aliança e querem viver numa espécie de legalismo, de autopurificação. Pessoas que acham que conseguem se achegar a Deus porque são boas. Pessoas que acham que vão para o céu porque fazem as suas boas obras, porque não matam e nem roubam. Pessoas que acham que são dignas de se achegar a Jesus, afinal de contas, elas oram tanto, elas sabem tanto de teologia, elas fazem tantas obras sociais. Isso é religiosidade. Isso não é graça, isso não é cristianismo. Essa mentalidade meritória que toma conta de boa parte das igrejas no mundo exclui pessoas. Deixa de fora pecadores. Agora, quem aqui não peca? E muitos destes escolheram legislar sobre pecados visíveis. E os pecados aqui dentro que Jesus falou tanto? Por isso que Jesus bateu de frente contra os fariseus, que por fora eram belos,
porque tinham um bom proceder, mas por dentro eram podres. E então essa religião exclui pessoas. E talvez você tenha sido excluído dessa religiosidade fria e morta, que não tem nada a ver com o cristianismo. Se você se sente excluído por esse tipo de regras, saiba que isso não é o Evangelho. E tampouco é a forma como nós lidamos aqui na Viva. Agora, por fim, essa mulher tinha um problema social. Porque ela não tinha amigos, não tinha marido, não tinha trabalho, não podia ir no templo. Imagine as feridas emocionais que essa mulher tinha. Os traumas que essa mulher carregava. Sentimento de inadequação, de exclusão. Um sentimento de inutilidade. E por causa disso, possivelmente, ansiedade, depressão, crises de pânico, ou seja lá o que for que essa mulher tinha. Problemas muito comuns em nossos dias, que talvez também você padeça. Seja porque foi abandonado pelo pai quando criança, seja porque os pais nunca deram atenção, seja porque sofreu bullying na escola, porque a esposa abandonou, porque foi motivo de fofoca, porque inventaram mentiras a seu respeito, porque um amigo te traiu, ou seja lá qual for o motivo. O fato é que muitos de nós, com medo de novas feridas, se isolam, porque caem em depressão, porque caem em ansiedade, muitas vezes são irados, muitas vezes caem nas drogas, ou seja lá, que tentativa de escape você tem tentado. Mas essa mulher, com uma doença, com fluxo de sangue contínuo, com diversas consequências que lhe dava ao longo dos últimos 12 anos, ela ainda tinha uma única esperança. E você? O que você tem carregado ao longo desses últimos 12, 10, 5, 20, 30, 40, 50 anos? Quais são as suas feridas? Quais são os seus traumas? Qual é o seu senso de inadequação, inutilidade, exclusão? Qual o motivo da sua ansiedade? Qual o motivo de você não se sentir valorizado? Por que você não se sente amado? Por que você se sente excluído e busca a atenção das pessoas por conta de um vazio que carrega? Será que o seu problema tem solução? Aquela mulher sabia que tinha uma última esperança. Por isso ela entra com uma fé audaciosa. E o verso 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Uma mulher sem esperança, sem dinheiro, sua doença só piorava, mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de alguém que curava enfermos. E então, com muita ousadia, ela vai ao seu encontro. Olha só que interessante. Deus usou uma doença naquela mulher para que ela fosse ao encontro da cura, que era Jesus. Deus usa muitas vezes de doenças, de feridas, de traumas emocionais, de depressão, de ansiedade, como meio pelo qual nós nos achegamos a Ele buscando uma diminuição do nosso sofrimento. Porque quando estamos doentes, fisicamente, emocionalmente, ou seja lá o que for, nós queremos alívio. E quando então ouvimos falar que Jesus diminui o sofrimento, quando ouvimos falar que Jesus é o alívio para a nossa dor, nós vamos ao seu encontro. Talvez você tenha ido ao encontro de Jesus, ou vindo ao encontro dele, por causa dessa dor, por causa do sofrimento. E como aquela mulher que era excluída e enfrentou a multidão, você também está fazendo. Só que para aquela mulher, enfrentar a multidão era um grande dogma a ser quebrado. Ela enfrentaria o falatório, porque possivelmente as pessoas a conheciam. As pessoas falariam dela, ou se afastariam dela: não toque em mim, sua impura. Talvez apontassem o dedo para ela, dizendo que ela tinha que sair daquele lugar, afinal de contas iria contaminar as pessoas ao redor. Ela estava disposta a ser difamada, porque era a sua última chance. O verso 28 ali nos diz:
Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Essa era a mentalidade daquela mulher. Ela tinha uma única e última esperança. Na cabeça dela, se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Com apenas um toque. Irmãos, isso é fé. Fé é dar um passo em direção a Jesus, sem olhar para as circunstâncias. Aquela mulher só olhava para Cristo. Ela não olhava para o que falariam a respeito dela. Ela não olhava para as multidões que difamariam ela, que talvez excluiriam ela ainda mais, porque ela tinha um único foco, que era Jesus. Porque se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. E você? Qual é o passo de fé que Jesus está te dizendo para dar? Porque dar passo de fé é não olhar para as circunstâncias ao redor. Dar um passo de fé é não olhar para a realidade. Dar um passo de fé é não olhar para números. Dar um passo de fé é não olhar para as oportunidades ou falta delas. Dar um passo de fé é o que Pedro fez ao andar sobre as águas. No entanto, quando ele tirou os olhos fixos de Cristo e olhou para a tempestade, ele afundou, porque ele olhou para as circunstâncias. Fé é o que Moisés teve ao se deparar com o mar em sua frente. Pela fé, Moisés estende a mão e o mar se abre. Moisés não olhou para as circunstâncias. Pela fé, ele caminhou em terra seca, porque ele teve fé. Fé, portanto, é não olhar para o obstáculo. Fé é dizer, se Jesus me mandou, eu vou. Eu vou avançar e vou continuar avançando, eu vou continuar caminhando, não por aquilo que eu vejo. Os números podem não ser favoráveis, mas se Ele disse para você andar, ande. A sua saúde ou de alguém querido pode não ser muito favorável, o prognóstico pode não ser muito bom, mas continue olhando fixo para Cristo, porque Ele pode te curar. Talvez os números da sua empresa, ou da empresa que você trabalha, não sejam os melhores. E talvez não haja nem mais expectativa de sobrevivência daquela empresa. Mas Jesus diz, não olhe para os números. Claro, acompanhe porque precisa ser acompanhado. Mas a sua fé não é pautada em números, nem tampouco no que foi no passado. A sua fé é pautada naquilo que você vê, que é Cristo. Então, independente da circunstância, ou seu casamento, você não vê mais expectativa. Os seus amigos já disseram que não tem mais solução. Mas se você parar de olhar para as circunstâncias, de olhar para Cristo, ali existe solução. Porque a solução está na fé e não na nossa habilidade. Isso é fé. Fé é continuar caminhando. Aquela mulher já tinha tentado do jeito dela. Aquela mulher já tinha tentado com todos os médicos, que era o que tinha acesso. Ela devia ter feito chá disso, chá daquilo, simpatia daquilo outro. Mas ela não tinha conseguido nada. E muitas vezes Deus nos leva nesse lugar, de onde não temos mais o que tirar. Deus nos leva num lugar, de onde não temos mais no que confiar, ou em quem confiar. E Deus nos leva nesse lugar que parece o fundo do poço, porque dali não temos nada mais a nos apegar, a não ser nele. Quando Pedro então estava afundando, Jesus o tira do fundo da água. E muitas vezes Deus nos permite afundarmos, para que nós então enxerguemos que somente Ele é a nossa segurança. Deus vai derrubando os nossos ídolos, porque um ídolo é aquilo que nós confiamos, é aquilo onde nós depositamos a nossa esperança, a nossa segurança. E tudo aquilo em que nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança ou segurança, seja o dinheiro, seja as nossas habilidades intelectuais, seja a nossa saúde física, seja o nosso casamento, seja a nossa empresa, o nosso trabalho, seja o que for. Se depositarmos a nossa esperança, confiança, expectativa nessas coisas ou em outras pessoas, Deus vai dar um jeito de chacoalhar, para que então nós enxerguemos que não podemos confiar em nada, nem ninguém, a não ser nele. Era o caso dessa mulher. Ela não tinha mais em quem confiar, ela não tinha mais saída, e ela encontra uma última esperança.
Em apenas um toque, tudo poderia mudar. As situações difíceis quebram o nosso orgulho, porque o orgulho é uma autoconfiança exagerada. As situações difíceis quebram o nosso ego, quebram a nossa autossuficiência. Porque quando somos orgulhosos, soberbos e autossuficientes, e às vezes somos autossuficientes sem sermos soberbos, mas tudo isso significa que a nossa confiança está em nós mesmos. E todas as vezes que isso acontece, Deus nos chacoalha, para que enxerguemos que nós não podemos confiar nem na gente, nós só podemos confiar em Cristo. Fé, portanto, é depender dEle. Fé, portanto, é confiar nele. Olha que interessante. Jesus nunca elogiou alguém porque esse alguém era um grande pregador. Nem elogiou alguém pelo seu vasto conhecimento teológico. Nem porque era um grande líder de sua época. Nem porque entregava cestas básicas e ajudava a comunidade carente do seu tempo. Jesus elogiou um homem por causa da sua fé. Vimos semana passada com o pastor Gui. Ou seja, Jesus não se impressiona com aquilo que temos a oferecer. Jesus se impressiona, entre aspas, com aquilo que, com o nosso reconhecimento de que não temos nada a oferecer. Isso é fé. Fé é um reconhecimento da nossa completa dependência de Deus. Fé é abrir mão da minha autossuficiência, da minha autonomia, da minha independência. Fé é eu abrir mão de tudo aquilo que eu acho que eu sei, ou de que eu acho que eu posso. Fé é depositar tudo que eu tenho e tudo que eu espero em Cristo. Fé, imagina um vácuo. O vácuo, ele puxa tudo para ele, como um buraco negro, uma ausência de tanta coisa que atrai inclusive a luz para dentro daquele lugar. Isso é fé. Jesus não estava impressionado porque esse homem tinha, o homem da semana passada, tinha algo muito impressionante a entregar para ele. Pelo contrário, Jesus estava impressionado pelo quão vazias estavam as mãos daquele homem. Fé, portanto, é estender mãos vazias, não é entregar algo de maravilhoso e surpreendente para Jesus. Jesus não se impressiona com as suas capacidades, com as suas habilidades. Jesus se impressiona com o grau de dependência que você tem dele. Isso é fé. Fé é como esse vácuo que não tem nada a oferecer. Aquela mulher não estava entregando a ele sacrifício. Aquela mulher não estava entregando a ele, de repente, um bezerro ou joias. Nada. Aquela mulher estava entregando a ele o quê? Mãos vazias. E com essas mãos vazias ela tocou no mestre. Fé é se achegar a Cristo de mãos vazias. É não oferecer nada a Ele. É justamente suplicar a Ele. Paulo entendeu isso muito bem quando tinha um espinho na carne e suplicava para que Deus resolvesse aquela aflição dele que não sabemos qual é. E aí Jesus diz para ele: Paulo, minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo então se orgulhava da sua fraqueza, porque ele dizia: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ou seja, a força e o poder de Deus se manifestam em nossas vidas quando declaramos a nossa dependência dEle, quando declaramos as nossas fraquezas, quando somos vulneráveis, quando somos fracos, quando estendemos mãos vazias a Ele. Agora, infelizmente, isso não é para todos, é para poucos. Olha só, o texto diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Irmãos, tinha uma multidão ao redor de Jesus, mas somente uma pessoa havia tocado nele com fé. Somente aquela mulher tinha um senso de dependência. Somente aquela mulher sabia que ela estava indo para o tudo ou nada. Os demais na multidão queriam uma coisinha aqui, uma ajudinha ali, uma melhora de salário, uma oportunidade diferente, um carrinho melhor ou qualquer coisa do gênero. Aquela mulher estava indo para o tudo ou nada.
Mas isso, como vimos, é para poucos. Não era a multidão que buscava isso. E, infelizmente, nas igrejas ao redor do mundo, não é o que as multidões buscam também. As multidões buscam uma ajudinha de Deus. São como consumidores vorazes, que consomem um McDonald's tanto quanto consomem um culto. Vorazes consumidores, buscando serviços, querem ser servidos. E buscam ao redor do mundo algum culto onde elas podem ser servidas. Agora, aquela mulher, ela queria Jesus. Ela era uma verdadeira adoradora, que encontrava em Jesus tudo o que ela precisava. Ela não estava atrás de uma semana cheia de vitórias. Ela estava atrás de uma solução para todos os problemas de sua vida. E para isso ela deveria tocar em Jesus. As multidões são os religiosos vazios, que vão para os cultos por mera formalidade, que vão para os cultos meramente para sentir um arrepio. Agora, os verdadeiros adoradores sabem que com apenas um toque, terão um encontro transformador com Jesus. Não se contente com orações vazias, com louvores mecânicos ou sermões que falam da experiência da vida do pastor. Busque um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Porque com apenas um toque, você vai ter uma cura completa. E o texto diz: logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. 12 anos de problema. Num único toque, a cura imediata. Não foi uma cura mais ou menos. Ela não começou a sangrar menos. A cura foi completa. Porque Jesus não cura pela metade. Um paralítico, Jesus faz andar. Um cego, Jesus faz enxergar, e assim por diante. E sim, nós cremos em milagres. Aí fora dizem que nós da Viva não cremos nisso. É uma mentira, ou um engano. Mas o fato é que sim, tanto quanto aquela mulher que cria que com apenas um toque poderia ser curada, nós curamos que com apenas um toque todos podemos ser completamente curados. E é isso que Jesus pode fazer com a gente. Independente do sofrimento, independente da nossa história, com apenas um toque a nossa trajetória pode ser mudada agora. Não é o poder que há em nós, tampouco é a fé por si só. O texto diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder. É o poder de Jesus que nos cura. É o poder de Jesus que nos restaura. A fé é o meio pelo qual recebemos o poder. A fé é o instrumento pelo qual Deus nos cura. Portanto, não é sobre fé na fé. Não é sobre declarar, não é sobre confissão positiva. Não é sobre, palavras positivas ou qualquer coisa do gênero. Não, é sobre entregar nada. É sobre estender mãos vazias. É sobre chegar na presença de Cristo e dizer: de mim eu não posso nada, de mim não vem nada de bom, não tenho nada de entregar. Eu entrego as minhas mãos vazias e te suplico para que tu vivas em mim. Isso é fé. E Jesus então procura quem havia tocado nele. Ele diz, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Claro, Jesus era e é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas Jesus tinha naquele tempo a natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas convivendo. E nesse instante era a natureza divina que estava ali à procura de quem havia tocado. E então a mulher se expõe. A mulher, amedrontada e trêmula, diante do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Será que ela seria afrontada por Jesus? Não.
Jesus queria que ela se manifestasse. Aquela mulher, perdida em meio à multidão, Jesus cria uma oportunidade para ela aparecer. Multidão não tem rosto, multidão não tem nome, multidão não tem identidade. Mas aquela mulher que tocava em Jesus, Jesus diz: quem é? Sai do meio da multidão, que não somente eu quero te ver, mas quero que todos te vejam. Porque, repito, a multidão não tem nome. E nessa noite aqui, Jesus está nesse lugar. O que você vai fazer? Vai ficar no meio da multidão? Ai, Jesus, me dá um salário maior. Ai, Jesus, me dá um carrinho melhor, porque o meu está quebrando muito. Ai, Jesus, melhor é o meu trabalho, a situação. Ou você quer tocar nele para que a sua realidade seja completamente transformada? Agora, prepare-se, porque ele vai perguntar: quem me tocou? Por que ele faz isso? Para que você saia da multidão. Porque multidão não tem nome. E multidão não é composta de discípulos de Jesus. Somente herdarão o reino dos céus aqueles que dizem sim publicamente. Aqueles que confessam com suas bocas que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor. E se você tocar nessa noite, nas vestes de Cristo, Ele vai perguntar: quem me tocou? Ele quer que você saia da multidão. Não tema, não se cale. Aquela mulher não temeu. Aquela mulher enfrentou a difamação, enfrentou a vergonha. Tocou nele com toda a ousadia. Agora ela ficou com medo. O que vai ser de mim? Ele vai me afrontar, o povo vai me excluir, vai me xingar. Qual foi a reação de Jesus então? Jesus disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmãos, aquela mulher estava sendo curada da sua doença física. E por causa disso, ela estava sendo curada de inúmeros problemas que vimos. As consequências conjugais, sociais, emocionais, financeiras e me faltou uma, enfim, de toda ordem. E Jesus então, curando a doença física, trazendo equilíbrio para toda a sua vida, mas mais do que isso, aquela mulher recebia salvação eterna. Jesus naquele dia estava resolvendo o pior problema daquela mulher, que era o afastamento de Deus. Irmãos, o meu problema e o seu problema, na verdade, não é uma doença física. Não é um problema emocional. O nosso real problema era o afastamento de Deus. Mas talvez seja o seu real problema. Talvez você esteja longe de Deus. Talvez o pecado que habita em você ainda te afasta de Deus. E como aquela mulher que ouvira falar de Jesus, você ouviu falar dele e vem ao encontro dele. Não deixe passar essa noite, porque com apenas um toque, a sua história pode ser transformada. Talvez você viva uma vida afastado de Deus, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, uma vida mergulhada meramente nos prazeres e no pecado, mas eu te digo, Jesus está passando nessa noite aqui, e com apenas um toque, sim, você pode ser curado fisicamente do seu problema, você pode ser curado das suas mazelas emocionais, mas mais do que isso, você pode ser curado do seu pecado, e você pode receber a salvação eterna. Esse é o plano de Deus para os seus. Você não é fruto do acaso. Por mais que você tenha sido excluído ao longo da vida, seja na escola, na família, no trabalho ou na igreja, você é amado desde antes da fundação do mundo por Deus. E Ele não só te amou, mas te predestinou para que você fosse um dos seus, um santo dos seus, um membro de sua família. Por isso Ele te adotou. Agora, Ele espera uma resposta. Ele espera um toque. O que fazer então para merecer isso? O que eu tenho que apresentar, Bruno, para receber então essa cura, essa salvação? Será que é entregar uma cesta básica por mês? Será que é ir de joelhos até não sei que lugar?
Será que então me purificar, sair do pecado, então eu vou ser merecedor? Não! Isso é religiosidade fria e morta. Isso é legalismo, isso não é o Evangelho. Evangelho é estender mãos vazias, ou seja, é não oferecer nada. Evangelho é sobre estender a mão e com apenas um toque ser curado. Não porque ofereceu algo, mas porque ofereceu nada. Isso é fé. Fé é oferecer nada. Fé é abrir mão dizendo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Fé é dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, em vão eu faço qualquer coisa. Fé é chegar diante do Pai, da presença do Todo-Poderoso, não com algo a oferecer a não ser o sangue de Cristo. Somente o sangue de Cristo nos habilita a adentrarmos a presença do Pai. E como recebemos o sangue de Cristo em nosso favor? Com apenas um toque. Os nossos pecados são perdoados, somos reconciliados com o Pai, porque éramos seus inimigos, e agora recebemos a paz com Deus. Isso significa que recebemos a salvação eterna. Meus irmãos, Jesus está neste lugar. Daqui a pouco a gente vai assentar-se à mesa com Ele. Você vai deixar isso passar batido? Eu vou me agarrar a essa oportunidade com toda a força que eu tenho. Porque eu tenho feridas. Eu tenho nós que ainda precisam ser desatados. E imagino que você também tenha. Quer dizer, tenho certeza que você tem. Espero que você reconheça que tenha. E eu rogo para que nessa noite, com apenas um toque, eu seja liberto de pelo menos parte desses. Mas não porque entrego algo poderoso, não porque fiz uma pregação maravilhosa, não porque você entregou uma cesta básica ontem para uma família carente, não porque você orou 2 horas hoje, não porque você sabe muito de teologia e já leu as Institutos de Calvino, não! Simplesmente porque nós estendemos mãos vazias e dizemos: Senhor, nós precisamos de Ti. Isso é fé. E então, você tocando com as suas mãos vazias nele, você será curado. Talvez de alguma questão física, talvez de alguma questão emocional, mas principalmente de uma questão espiritual. E então, nessa noite, você pode ouvir o que ele disse àquela mulher: filha, filho, você foi salvo porque teve fé. Agora vá em paz e fique livre desse mal. Que tal ouvir de Jesus essas falas? Talvez você não ouça audivelmente, mas talvez você entenda lá no fundo do coração que é isso que Ele quer lhe dizer hoje. Mas não esqueça, você precisa tocar em suas vestes. Porque como aquela mulher, talvez você esteja procurando de médico em médico, de terapeuta em terapeuta, de remédio em remédio, de balada em balada, de prazer em prazer, de igreja em igreja, de pastor em outro pastor, de pastora, de coach, de tudo. E nada está resolvendo, só piora como aquela mulher. E a sua dor só piora, a sua tristeza só piora, a sua solidão, a sua angústia, a sua ansiedade, a sua depressão. E você não vê mais esperança. Mas ouviu falar que Jesus muda realidades. E então eu te digo, Ele está aqui nessa noite. E com apenas um toque a sua vida pode ser radicalmente transformada. Não tenha nada a entregar a não ser o quê? Mãos vazias. Porque Ele só aceita mãos vazias, Ele não entrega, não aceita nada além disso. Portanto, abra mão da sua autonomia, abra mão da sua autossuficiência, abra mão da sua independência, da sua autossegurança, e então toque nele, entregue-se a Ele e dependa somente dEle. Agora é exigido de nós um passo de fé, e o resultado vai ser cura física, cura para um problema emocional, salvação, e então os nossos fardos são aliviados e nós encontramos paz. Quando tocamos em Jesus, o peso de consciência transforma-se em alegria, a ansiedade se transforma em paz. Um toque com verdadeira fé pode trazer mais pela alma do que uma centena de sacrifícios autoimpostos. Que jamais nos esqueçamos disso em nossa vida diária. A entrega de nós mesmos a Cristo é o segredo da paz com Deus. Pela fé.
Porque uma fé ousada é um instrumento por meio do qual Deus opera milagres. Então, eu quero deixar aqui 4 passos práticos de fé, que talvez seja um dos passos que você precise dar. O primeiro deles é o batismo. Quando declaramos, como aquela mulher, fui eu que te toquei. Quando declaramos publicamente a nossa fé, o mundo sabe que nós participamos então da família de Deus. Se você ainda não foi batizado e assim deseja, ao final do culto, os pastores vão estar aqui. Você vem falar com a gente. Por favor, não perca a oportunidade. E a gente pode te batizar domingo que vem. Segundo, tenha uma vida devocional. Tenha uma vida todos os dias aos pés de Cristo. E se você ainda não sabe como ter uma vida devocional, no final do culto os visitantes vão ali naquela porta. E se você ainda não ganhou o presente, que é um livrinho de devocional, vá ali também. Eles vão te dar esse presente para te ajudar na vida devocional. Por fim, envolva-se em um pequeno grupo, que é a vida em vida. É quando no meio da semana estamos reunidos com os irmãos e ali compartilhamos angústias, dificuldades, desafios, celebramos juntos, oramos uns pelos outros, temos tempo de comunhão, tempo de vida em vida. Participe de um pequeno grupo e sirva com os seus dons. Você pode se envolver aqui nessa comunidade, ajudando. Tem gente lá fora cuidando de carro, tem gente lá dentro cuidando das crianças, tem gente cuidando das cadeiras, do material da ceia, enfim, tem diversas oportunidades. E no final eu vou colocar 2 QR Codes aqui na tela, para que você possa se inscrever, seja para entrar num pequeno grupo, ou seja, para servir com os seus dons. Mas agora, meus irmãos, a gente vai ter um momento de ceia. É o momento em que nós relembramos da morte e ressurreição de Cristo. Isso significa que Ele está vivo. Jesus não é uma história. Jesus não é uma lenda. Jesus é real. E Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele está aqui em nosso meio. E porque Ele está aqui em nosso meio, se pela fé você tocar em suas vestes, o que significa na prática rasgar o seu coração e se entregar a Ele, tudo pode ser transformado em sua vida. Nós vamos nos assentar à mesa com Ele. E nos assentar à mesa com Ele significa pegar do pão e do suco de uva, que simboliza o vinho. E nós vamos partir simbolicamente o pão, como Jesus fez com seus na sua última ceia com os seus apóstolos. Partiu o vinho e distribuiu o vinho. Partiu o pão e distribuiu o vinho. E nós vamos repetir esse gesto. E esse gesto significa que, primeiramente, nós relembramos. Mas em segundo lugar, significa que misticamente estamos nos assentando à mesa com Cristo. Irmãos, nós vamos nos assentar à mesa com Ele. E quando nos assentamos à mesa com Ele, a nossa fé é nutrida. Talvez você esteja com uma fé frágil, a ponto de não ter a coragem de enfrentar a multidão e tocar em suas vestes. Irmãos, agora é a oportunidade para você ter a sua fé alimentada, se assentar à mesa com Ele e ter esse tempo de comunhão. Por quê? É uma antecipação do que viveremos na eternidade. É o dia, irmãos, o primeiro domingo do mês é a ceia. É o domingo mais importante do mês para as nossas vidas. O domingo é o dia mais importante da semana. Mas o domingo de ceia é o domingo mais importante do mês, é o dia mais importante do mês. Portanto, não é assim, cumprir tabela. Não. Nós vamos nos assentar com Cristo e a nossa fé vai ser nutrida. Então a banda pode subir. A banda vai tocar e enquanto a banda toca, você vem se servir. E volta para o seu lugar aguardando. Você vai perceber que nós mudamos o formato, é um copinho que tem o pão e o suco no mesmo copinho. Pega um copinho, volta para o seu lugar. Agora, durante esse momento, você deve ter a reflexão a respeito de qual passo de fé Jesus está te chamando para dar. Jesus está dizendo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a multidão, não olhe para os problemas, não olhe para a realidade, não olhe para nada a não ser para Ele. E com a convicção daquela mulher, venha se servir com fé, sem nada a entregar, a não ser o quê? Mãos vazias. A banda toca e a gente reflete juntos, em silêncio, sobre
O que passo de fé preciso dar? E se for o seu, você pode apontar a câmera do seu celular enquanto vem para cá, para participar de um PG, ou para servir em um ministério, ou ainda nos dois. Vamos ficar de pé?